Canal de bênção no Paraná, e você vai recebê-lo com palmas de vitória para Jesus. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que todos já se encontram em pé, pegue a sua Bíblia, abra no livro de 1 Reis, versículo 4. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais uma... 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Primeiramente eu quero agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade ímpar e singular que Ele está me concedendo. Em segundo lugar, eu agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Alexandre Maciel, que me convidou do estado do Rio de Janeiro para estar aqui e está me proporcionando esta oportunidade. Não estava nem preparada. Amém. E, em terceiro lugar, eu louvo e agradeço a Deus pela existência da vida de cada um de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe e que Deus decrete muitas vitórias nesta noite sobre a sua vida. Tem como colocar a outra versão, aquela que o pastor gosta? A antiga. Mas tá boa essa aqui. Vamos ler. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de seu. Continuando. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemós, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas suas mulheres estrangeiras, a quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Deixa no versículo 7, por favor. Pode subir o versículo. Isso, obrigado. Uma breve oração. Amado Deus e eterno Pai, graça te dou, Senhor, por estar aqui na campanha Haja Luz, aqui em Curitiba, no Paraná, Senhor. Graça te dou por este culto, esta campanha abençoada. Peço-te, ó Pai, que através desta campanha, o Senhor venha curar a todos que se encontram enfermos, libertar a todos que se encontram oprimidos, fortalecer a todos que se encontram fracos, multiplicar as forças daqueles que não têm mais nenhum vigor, dar ânimo aos de pouco ânimo, levantar os que estão caídos, fazer justiça pelos injustiçados. Que nesta noite o Senhor venha abrir portas aonde não há portas, que o Senhor venha colocar bênçãos aonde não há bênçãos, prosperidade aonde não há prosperidade, vitórias aonde não há vitórias, movimentos aonde não há movimento. Ó Pai, nesta noite adentra, ó Deus, pelas portas da empresa, do comércio, do negócio do teu povo, adentra pelas portas de nossas casas, de nossas famílias, de todas as nossas parentelas, adentra pelos nossos corações, nossas almas, ó Pai, e com braço forte, mão forte, joga por terra nesta noite todas as barreiras, todas as muralhas, todos os obstáculos, ó Pai, ó Deus. E ainda nesta oração eu lhe peço que o Senhor, com uma caneta de ouro, assine e decrete a bênção e a vitória do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podes assentar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, aperte a mão dela e diga assim: que bom que você veio. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: aperta o cinto. Por quê, pregador? Porque a tampa da chaleira vai voar. Olha para o lado dela e fala assim: tu tem estômago? É de aço? Por quê, pregador? Porque o alimento vai ser forte. Vai ser que nem feijoada, dobradinha, mocotó. Então se segura no banco, porque a mensagem vai ser forte. Mas é o que Deus botou no meu coração. Posso entregar o rolo da palavra? Não vamos ficar com raiva de mim não, né? Então vamos lá. Todos nós conhecemos a história do rei Salomão. Aquele jovem, o qual Deus olhou e resolveu abençoar e honrar nesta terra. E quando Deus resolve abençoar e honrar
uma pessoa nesta terra e nesta vida, não há o que se possa fazer. Não há quem possa desconstruir, não há quem possa embargar, não há quem possa cancelar. Porque quando Deus resolve e abençoar uma pessoa nesta terra, ninguém pode impedir. Somente a própria pessoa é que pode cancelar a bênção e a honra que Deus está dando para ele nesta terra e nesta vida. E Deus resolveu abençoar o jovem e honrar o jovem Salomão. E quando Deus resolve abençoar e honrar uma pessoa nesta terra, pode se levantar contra ele a família, o pai, a mãe, o irmão, a empresa, o patrão, o empregado, o concorrente, o inimigo, o vizinho, as circunstâncias, as intempéries, as dificuldades, as adversidades, mas nada vai impedir do que Deus já decretou. Não há o que se possa fazer quando Deus resolve abençoar e honrar uma pessoa nesta terra e nesta vida. Deus um dia olhou para o jovem Salomão e disse: gostei de você, jovem. Gostei de você. Peça-me o que tu queres, que eu te darei. Conjecturando, o que eu quiser, Senhor? Sim. Quem estava fazendo aquela proposta para Salomão não era o Bill Gates, não era o Mark Zuckerberg, não era o Musk, não era o presidente, mas o Criador do universo. Gostei de você, quero te abençoar, quero te honrar. Talvez você pediria: Senhor, posso pedir uma Ferrari, uma Lamborghini? Pode, sou Deus, eu te dou. Senhor, eu gostaria de perder 10 quilos, posso perder 10 quilos? Pode, se é isso que você quer. Senhor, eu quero uma cobertura ali, né, em Miami. Tem como o senhor me dar uma cobertura em Miami? Tem, céu. Se isso vai te fazer feliz. E se eu pedir um apartamento na Champs-Élysées, ali em Paris? Eu te dou. Mas Salomão falou, diante da proposta do Criador, Salomão falou: eu quero sabedoria. E Deus olhou e falou: eu vou te dar. Vou te dar sabedoria como a areia da terra, incontável. Homem nenhum antes de você ou depois de você terá. Teu coração será cheio de sabedoria. E Deus deu sabedoria para Salomão, e com essa sabedoria, ele escreveu 3.000 provérbios. Escreveu 1.005 cânticos. Escreveu 2 salmos. Escreveu sobre a flora, sobre a fauna. Foi o homem mais sábio que existiu na terra. E Deus também falou: eu vou te dar riqueza. E o pai dele lhe entregou em vida 3.000 talentos. Se cada talento tem 35 quilos, ele ganhou 105 toneladas de ouro. E a Bíblia diz que a rainha de Sabá foi em Jerusalém e lhe deu mais 120 talentos de ouro. Veio o rei de Tiro e lhe deu mais 120 talentos de ouro. Cerca de 400 e poucas toneladas, né? Quilos de ouro. Meia tonelada. E a Bíblia diz que todo ano traziam para Salomão 666 toneladas de ouro. E ele tinha umas minas em Tarsis, que ele deixava trabalhadores, que a cada 3 anos traziam navios lotados de ouro. E se tornou o homem mais rico da terra. E debaixo da graça de Deus, em 7 anos, Salomão construiu um templo. Um templo que, com todo respeito, não tem nada a ver com o bispo Edir Macedo, se chamou o Templo de Salomão. O Templo de Salomão. Porque Deus amou Salomão desde o dia que ele nasceu. A Bíblia diz que quando ele nasceu, Deus o amou. E o profeta Natan chegou até o rei Davi e falou: o nome dele é Gedidias. O que é isso? Amado de Deus. Salomão foi uma pessoa que Deus resolveu amar, que Deus resolveu abençoar. Foi um homem que Deus resolveu honrar nesta terra, que Deus resolveu abençoar nesta vida. Obrigado. E a Bíblia diz que os reis de toda a terra atravessavam
a terra, para se assentar por alguns minutos nos pés de Salomão, para receber um pouco daquela sabedoria. Atravessavam toda a terra com caravanas de bois, jumentos, cheios de ouros e pratas, para ofertar aos pés de Salomão, pelaquela sabedoria divina, e para entregar o templo diante do Deus de Salomão. Mas, infelizmente, a Bíblia está dizendo, no versículo 4, bota por gentileza, Salomão, ele foi marcado pelas bênçãos de Deus em todas as fases da sua vida. Ele foi abençoado na infância, ele foi abençoado na adolescência, na juventude, na idade madura e na meia-idade. Em todas as fases, em todas as etapas, e em todos os tempos, a sua vida foi marcada pela bênção e pela honra de Deus. Deus abençoou Salomão quando ele era criança, quando ele era adolescente, jovem, adulto, maduro, na meia-idade. Mas quando Salomão ficou idoso, a Bíblia diz que Salomão, ele se corrompeu. Ele se deformou todo. Ele se desconstruiu. Ele se procrastinou. Ele se coisificou e virou um monstro, espiritualmente dizendo. O qual Deus olhava e já não o conhecia. E a Bíblia diz que o coração dele não era mais coração para Deus, como foi de seu pai Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que o coração dele não era mais, aqui ó, como fora o de Davi, seu pai. Porque o coração de Salomão foi pervertido. O que é isso? O coração de Salomão se corrompeu, se deformou, se desconstruiu, se coisificou, se procrastinou e o coração dele se monstrificou. E a Bíblia diz que Salomão construiu altares para Astarote, deusa dos Sidônios. Salomão construiu altares a Milcom, a Quemós, a Moloque, que sacrifica crianças. E a Bíblia diz que o coração de Salomão não era mais para Deus. Ele pecou os 3 primeiros mandamentos da tábua de Moisés. Não terás outro Deus. Não farás para ti imagem de escultura. E não use meu nome em vão, Salomão. Foi o dia mais triste para Deus. Quando olhou para ele e viu Salomão adorando outros deuses. Qualquer pessoa diria assim, ele deve ficar louco, esclerosado, maluco. Mas com o olhar de pregador, irmãos, a lágrima está querendo descer. Eu digo que Salomão não estava maluco, não estava esclerosado. Salomão ali, irmãos, ele estava sem paz. A alma dele estava perturbada. Ele não era mais o mesmo. Salomão estava com crise de ansiedade. É aquela pessoa que chega na empresa entregando folheto, eu quero mais. Vira caixa, eu quero mais. Vira supervisor, quero mais. Vira diretor, quero mais. Vira dono da empresa, quero mais. Compra uma rede, quero mais. Só que chega um momento que tem um limite, não tem mais. Ele era o homem mais sábio da terra, o homem mais rico, o que mais ele queria? Ele estava querendo coisas que Deus já tinha dado para ele. Era o homem mais sábio, o homem mais rico da terra, mas ele queria mais. E nesse mais, ele foi buscar em outros deuses. Ele cometeu abominações. Ele estava abominando a casa de Deus, que é Israel. Colocando ali cultos pagãos. E isso entristeceu a Deus. E Deus levantou um profeta. E esse profeta, Deus falou para ele, diga para Salomão, que eu vou rasgar o reino dele e vou dar para os servos dele. Diga para Salomão que eu vou rasgar as 12 tribos
10 eu vou dar para o servo dele. E quando ele morrer, o filho dele só vai ficar com 2, Judá e Benjamim. E isso eu só vou permitir ainda, por causa do amor e da amizade que eu tenho com o pai dele, o rei Davi. E Salomão, meus irmãos, terminou assim, adorando Astarote, a Quemós, a Milcom, a Moloque. Um homem que teve tudo. Teve honra, teve bênção, riqueza, sabedoria. E dentro desse texto, eu quero destacar aqui 3 lições, as quais eu quero meditar nesta noite. 3 coisas, as quais levaram Salomão a cometer esse ato diante de Deus. Primeira dela, primeira lição, diga comigo assim: as muitas informações nem sempre podem te livrar das ciladas e das quedas nesta vida. Salomão, ele por ter muitas informações no cognitivo, no cérebro, por ter muitos conhecimentos, ele achou que esse excesso de informações, de conhecimento, poderia blindá-lo nesta terra, ao ponto que ele jamais cairia numa cilada ou derraparia nesta vida. Talvez, conjecturando, de repente ele falou: olha, eu já li 3.000 livros, conheço todos os autores, conheço de capa a capa cada livro, já li tantas monografias, tantas dissertações, tantas teses, já escutei tantas mensagens no YouTube, eu tenho muita informação, muito conhecimento. Mas o Senhor Jesus falou na parábola dos 2 edificadores, o que constrói a casa na rocha e o que constrói a casa na areia. Jesus ali na parábola dos 2 edificadores, ele nos ensina que sábio não é aquele que está cheio de informações. A sabedoria de um homem não é mensurada pela quantidade de informações e conhecimento que ele tem, mas pela capacidade que ele tem de colocá-las em prática com sabedoria. Então nunca diga que um homem é sábio em função dos muitos conhecimentos e informações que ele tem, mas diga que um homem é sábio em função daquilo que ele coloca em prática diante de Deus com sabedoria. Então sábio não é quem é cheio de informações, cheio de saber, cheio de conhecimento só na mente. Porque Salomão, ele ficou tão preocupado de ter tantas informações que ele descuidou do coração dele. Ele descuidou do espírito dele. Essa mensagem, ela também é muito boa para aquelas pessoas que serão pretensos filósofos, sábios, e que pela graça de Deus vão adentrar numa faculdade. Muitos jovens que adentram uma faculdade, lá pelo 5º período, aparece um professor ateu e começa a pregar o ateísmo. E ele não sabendo como se defender daquele discurso ateu, ele vai recebendo aquelas informações ateístas. E no mesmo momento, em ato contínuo, na mesma forma que ele recebe aquelas informações, o ser espiritual dentro dele, que foi construído pela palavra de Deus, vai sendo desconstruído. E daqui a pouco ele se torna também um ateu, sai daquela faculdade ateu. As muitas informações nem sempre podem nos blindar e nos livrar das quedas e das ciladas desta vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Segunda lição que eu tiro desse texto. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, diga comigo, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. O que eu aprendo aqui? Idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Em regra geral, mas nem sempre. Você vê que Salomão ele se desconstruiu na idade. Idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Com todo respeito, você vai encontrar nesta vida, talvez senhoras com 100 anos de idade, mas que dentro dela existe uma criança que está na 4ª série emocional. Uma criança nefasta, uma criança maligna,
uma criança pirracenta, birrenta, malcriada, egoísta. Dentro daquele corpo ali tem uma criança. É aquela pessoa que a pessoa chega na igreja, pede uma oração, conta ali o que está acontecendo na vida dela, e daqui a pouco tudo que ela falou está lá no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, está lá no YouTube. Por quê? Porque aquele corpo de 100 anos ainda carrega uma criança que não passou no maternal, não passou no jardim, não passou no CA. É uma pessoa de 100 anos, mas que carrega uma criança. Ou talvez nesta vida você vai encontrar homens com 110 anos. Como eu faço campanhas, e às vezes eu fico vendo, né? Uma jovem senta lá atrás, o outro jovem para ali, aí se olham. No outro dia já senta ali, se olham. Senta ali, daqui a pouco está sentado aqui. Aí aquela jovem fala assim, olha, eu acho que aquele jovem ali é o varão perfeito para me casar. É o homem de Deus, ele é maduro, vejo que ele é a pessoa perfeita para me casar. Até o momento quando o culto acaba e os dois vão na cantina conversar. E ela fica frustrada e decepcionada. Meu Deus, é um adolescente no corpo de um homem. Dentro dele é um adolescente. Porque é o tempo todo só exibicionismo. É o tempo todo só ostentação. O tempo todo só quer ser bajulado. O tempo todo quer ser babado. O tempo todo quer ser desejado. É o tempo todo fazendo invejinha, ciúmezinho, abafando um aqui, abafando a luz do outro ali. É um adolescente. Não amadureceu. A terra rodou, mas ele ficou. Só que o corpo se desenvolve, mas lá dentro está um adolescente. E a pessoa fica frustrada. É o caso de Salomão. Um homem já idoso, poderia ter terminado a carreira dele muito bem. Se fosse aqui na terra, ganhar a medalha de ouro, o Nobel, ganhar o Oscar, ir para o Guinness Book. Poderia ter encerrado a carreira dele com louros de glória. Poderia ter encerrado a vida dele bem melhor, a história dele. Sim ou não? Mas lá na velhice. O homem, ele veio sendo bênção de Deus na infância, na adolescência, na juventude, na idade madura, na meia-idade. Mas quando ficou idoso, ele se corrompe, ele se deforma todo, ele se desconstrói, ele se procrastina, se coisifica e vira um monstro que nem Deus mais o reconhecia. Talvez os homens iam a Israel para poder conhecer quem era Salomão, mas ficavam assim, meu Deus, esse homem é um monstro, espiritualmente falando. Esse que é o Salomão, o tão famoso, o sábio, o rico. E alguém devia falar. Mas como é que ele ficou assim? Ele se deformou, se deconstruiu. Ele se coisificou. Ele não ouve mais a Deus. Então, idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Terceira lição para encerrar. Diga comigo assim, as muitas amizades podem exercer mais influência na sua vida do que o próprio Deus e a sua família. Amém? Ninguém se desconstrói, meus irmãos. Um homem desse, ninguém se desconstrói da noite para o dia. Hoje acordo, dormi em Salomão, outro dia acordei um monstro, espiritualmente falando. Não. Ninguém se deforma da noite para o dia, não. Isso aí tudo tem a ver com as relações imediatas dele, com as amizades que ele teve. Ele ficou se relacionando muito com os moabitas, com os sidônios, se relacionando muito com as nações circunvizinhas de Israel. E ele não guardou o coração dele, o espírito dele. Ninguém se desconstrói de uma hora para outra, isso leva tempo. Davi, antes de morrer, chamou Salomão e lhe deu muitos conselhos. Como ele tinha que se comportar como um rei, como ele tinha que se relacionar com os sacerdotes, como ele tinha que dar ouvido aos profetas, como que ele tinha que lidar com o exército, como que ele tinha que lidar com as nações, quem é que ia se assentar na mesa dele, quem não se sentaria na mesa dele, qual seria a postura dele diante de Deus. Davi ensinou toda a arte da guerra para ele. E o próprio Deus apareceu 2 vezes para Salomão e lhe deu muitas instruções e conselhos. Quando ele assentou no trono,
A Bíblia diz que Salomão subiu o alto mais alto de Israel e ofereceu 1000 holocaustos para Deus. E naquela noite Deus apareceu para ele em sonho e disse: pede-me o que tu queres. Depois, em 7 anos como rei, ele construiu o templo e ofereceu milhares de holocaustos. E a glória de Deus desceu. E Deus aparece para Salomão pela segunda vez. E diz: olha, a partir de hoje, meus olhos estão atentos, meus ouvidos estão atentos às orações que serão feitas neste lugar. E Deus lhe deu muitos conselhos. Mas as muitas amizades que Salomão teve, exerceu mais influência na vida dele do que os próprios conselhos de Deus. As muitas amizades que Salomão foi se relacionando no curso da sua vida, quebraram o ciclo de todos os conselhos de seu pai Davi. 3 coisas que eu aprendo para evitar isso. Diga comigo: vigilância perene. Ó, sempre atento. Você tem que estar sempre atento. No momento que ele se descuidou, foi quando ele tombou. Ó, vigilância perene, sempre vigilante. Segunda coisa que eu aprendo para evitar isso: nunca diga estou pronto. Quando Jesus falou: Pedro, serei preso esta noite, me colocarão na prisão, serei crucificado. Pedro falou: não vai acontecer isso nada não, Jesus, vai acontecer. Senhor, eu estou pronto. Se isso acontecer, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a cadeia, até para a cruz. Jesus olhou: Pedro, tu nem convertido tá. Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, não vai acontecer isso não. Foram lá e prenderam Jesus. Conjecturando aqui. Quando ele viu Jesus cheio de chicotada, sangrando, uma coroa com 72 espinhos, uma cruz arrastando, a Bíblia diz que Jesus, quando saiu, olhou dentro do olho de Pedro. Ele começou a chorar. Aí chegou uma pessoa e falou assim: tu conhece aquele homem ali que está carregando a cruz? Não. Tu já viu ele? Não. Nunca? Nunca. Mas você fala que nem ele. Tu é seguidor de Cristo? Não. Mas a tua roupa não nega. Tu parece que é um dos discípulos. Tu é? Não. Cadê o Pedro que estava pronto? Cadê? Nunca diga estou pronto. Tu tem que estar sempre ficando pronto a cada dia. Porque o dia que tu achar, bati o topo, eu sou o magnata, o mais rico, o mais sábio, tu vai estar pronto sim para tombar e cair que nem Salomão. Terceira coisa para evitar isso. Eu sei que está chocando, não está? Também me chocou quando estava estudando a Bíblia. Mas, terceira coisa, humildade sempre. Salomão viveu na época da lei. Olho por olho, dente por dente, ouvido por ouvido, mão por mão, pés por pés. E Deus puniu ele. Deus falou: eu vou rasgar o teu reino. Tudo isso aí que tu fez, eu vou rasgar. Eu vou rasgar e vou dar para os teus servos. Deus apareceu pessoalmente para ele 2 vezes. Profecia, vários profetas falavam com ele. Mas Deus apareceu pessoalmente 2 vezes. Ele deu muitos conselhos. Então por isso que Deus cobrou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que Deus cobrou para Salomão. Então, irmãos, essa palavra, eu vou até dar um tema nela. É a soberana luz de Deus. Diga comigo: a soberana luz de Deus. Né? E o objetivo desta mensagem é qual? É um alerta. Dizer que Deus, como luz, Ele não tem comunhão com as trevas. E Ele nunca vai se dividir o seu coração com outros deuses. Ou o seu coração é totalmente 100% de Deus, ou Deus não está dentro dele. E se você não der ouvido a esta palavra, tu vai terminar que nem Salomão. Sem paz, que eu falei, com crise de ansiedade, batendo pino que nem carro. E terceiro, vazio e oco. Só tem uma casca ali. Você quer terminar assim? Eu não quero. Então, vigilância
perene. Diga comigo, vigilância perene, sempre atento. Nunca diga sempre estou me prontificando. E humildade sempre. Pronto. Agora, concluindo a mensagem, fazendo as considerações finais. Primeira consideração que eu quero dizer é que tudo que Salomão escreveu debaixo da graça de Deus não foi invalidado depois da sua queda. Então, os livros de Provérbios, livros de Cantares, livro de Eclesiastes são de Deus. Amém? Segunda consideração que eu quero dizer. Salomão foi o homem mais rico e morreu. Mas o Deus de Salomão está vivo e está aqui nesta noite. E no livro de Ageu 2:8 diz que Deus é dono do ouro e da prata. O Deus que enriqueceu Salomão nesta terra, ele vai te abençoar, vai te prosperar e vai te enriquecer nesta vida também. E ele está aqui nesta noite, o Deus de Salomão está aqui nesta noite para te levantar, para te exaltar e para te abençoar. E se tu crê nisso, levanta a mão e começa a dar glória. Começa a dar glória. Terceira consideração. O livro de Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Salomão foi o homem mais sábio que existiu, mas morreu. Mas o Deus de Salomão, o Deus da sabedoria, está aqui nesta noite. E ele está dizendo, peça a sabedoria que eu te darei. Está no livro de Tiago. Se alguém tem falta, peça a Deus que ele lhe dará. E essa sabedoria que Deus vai te dar, porque existe dois tipos de sabedoria. Uma da terra e uma do alto. Uma de baixo, uma do alto. A de baixo, ela é terrena, animal e diabólica. E a que vem do alto? Ela vem como fosse um candelabro aceso. Ela vem com 7 virtudes. Primeiramente, ela é pura. Segundo, ela é pacífica. Terceiro, ela é tratável. Quarto, ela é moderada. Quinto, ela é cheia de misericórdia. Sexto, ela não trata com hipocrisia. E sétimo, ela não inveja ninguém. E Deus nesta noite vai estar derramando sabedoria sobre a tua vida, para você poder administrar a sua casa, a sua família, a sua empresa, sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida econômica. Deus está derramando sabedoria para te mostrar qual é o caminho certo, qual é a direção certa. Ele está te enchendo de sabedoria, para que você seja uma pessoa próspera e abençoada nesta vida. Todos digam glória a Deus. Próxima consideração. Salomão morreu 931 anos depois nasceu Jesus. 29 anos depois, Jesus se apresenta como Messias. Olha para todo Israel e diz, aqui está quem é maior do que Salomão. Talvez alguém disse, mas você não é o que nasceu na manjedoura? Salomão nasceu num palácio. Sim. Você não é aquele que foi criado na favela de Nazaré? Salomão foi criado em Jerusalém. Você não é o filho do carpinteiro José? Salomão é filho do grande rei Davi? Sim. Jesus só olhando. Que mais? Que mais? Vai falando. Quando eles terminaram de fazer todas as comparações, porque Jesus é a própria sabedoria de Salomão. Aí Jesus fala assim, realmente, Salomão disse 3.000 provérbios, mas nunca disse, ressuscita defunto, enxergue cego, fale mudo, escute surdo, seja curado da lepra, teu lar seja restaurado. Ele nunca disse uma palavra dessa. Realmente ele falou 1.005 cânticos, mas nunca saíste do peito dele um cântico tão perfeito que sai dessas criancinhas que estão louvando a Deus. Todos digam glória a Deus. Salomão, ele tinha um trono com vários degraus e par de leões, e nenhum reino teve um trono como aquele. E Jesus fala, eu vim do trono de meu pai, desci do céu até aqui, para poder te abençoar e te levar também. Porque eu sou o leão da tribo de Judá. É forte? Então bate palma e dá glória.
Bate palma e dá glória. O leão da tribo de Judá está aqui nesta noite. O Deus de Salomão está aqui nesta noite. O Deus da sabedoria, o Deus da prosperidade, o Deus da riqueza, o Deus que exalta, o Deus que honra, o Deus que abençoa. Ele vai reescrever uma nova história na sua vida. Ele vai ressuscitar todos os teus sonhos que foram sepultados. Ele vai trazer a bênção. Ele vai fazer o milagre acontecer. Tu vai ver anjo e a resposta chegou. Rapa sube a terra, lá bande canta, lá baixai. Tem 13 pessoas aqui que me revelam o Espírito Santo. Que eu vejo você dentro de um beco. E esse beco não tem saída, é uma visão. E Deus está falando, 13 pessoas que você chegou no seu limite. E você falou, não tem mais saída para mim. Mas Jesus está falando, pode vir aqui. Pode levantar a mão aí, fica em pé. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé, senhora. Pode chorar. Também estou chorando. Pode, fica em pé. Fica em pé, minha irmã. Tem mais pessoas ainda. Cadê? Você chegou no seu limite. Fica em pé, em nome de Jesus. Tem mais pessoas. Fica em pé, em nome de Jesus. Fica em pé. Fica em pé, em nome de Jesus. Recebe a vitória. Está faltando pessoas ainda. Pode ficar em pé, em nome de Jesus. Jesus está falando que Ele é a tua saída. E Ele está abrindo uma porta onde não tem porta. E Ele está dizendo que Ele vai te exaltar, vai te honrar e vai te abençoar. Tu vai sair dessa situação com louros de vitória. Tu vai sair dessa situação com medalhas olímpicas. Tu vai sair dessa situação para o Nobel. Tu vai sair dessa situação com a exaltação de Deus. Rapa sob a terra, labaia. Vem cá, senhor. Sou de camisa preta, vem aqui. Vem cá, jovem. Vem aqui em nome de Jesus. Recebe aí também. Deus me revela que tem uma pessoa aqui que você está com um tumor dentro do teu cérebro. E é maligno. Você está com um tumor dentro do teu cérebro. E Deus está dizendo que vai te curar aqui agora. Onde está essa pessoa? A tua cabeça parece que está cheia de dinamite, fica como explodindo. Muitas dores. Onde está essa pessoa? Recebe a vitória, vem cá, minha irmã. Deus está jogando por terra uma muralha. O diabo está com muita fúria contra a tua vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o diabo está preparando uma astuta cilada para tirar você da presença de Deus. Mas Deus te liberta hoje. Recebe o livramento de Deus. Recebe. Pode botar, pode, em nome de Jesus, sai dele. Não adianta não faça força. Está repreendido em nome de Jesus. Satanás queria tirar esse homem da igreja. Porque Deus tem uma obra na vida dele. Deus vai exaltar ele. E Deus vai honrar ele nesta terra. Quem crê, diga glória a Deus. Então diga assim, pelo sangue de Jesus, ele vai ser liberto. E quando ele for liberto, aqui Deus está me dizendo que 19 pessoas estão recebendo um livramento dentro de casa. Diga assim, o sangue de Jesus tem poder. Levanta, jovem. Varão, pode ficar aqui. Deus vai te honrar nessa terra. Não retire da casa do Senhor. Ainda que a luta seja muito grande. Porque a vitória vai ser bem maior. A vitória vai ser bem maior. Deus está quebrando uma maldição. Eu via 3 alguidar. E eu via um espírito maligno. Cai por terra em nome de Jesus. Queima ele, Jesus. Eu via 3 alguidar. O nome dele dentro de uma casa do ocultismo, das trevas, da maldição. Ele foi jurado por pessoas. E pessoa fica renovando o pacto para que a vida dele seja destruída. E não é de agora não, desde criança. É desde criança. É uma perseguição familiar. Rapa sube a terra, labande canta, labachai. Mas em nome de Jesus. E Deus fala que o nome do demônio aqui se chama tranca-rua das almas. Porque o diabo vem trancando a vida deste homem. Mas o Deus de Salomão, o Deus da honra, o Deus da sabedoria, o Deus da riqueza, o Deus que é o Pai da luz, Ele está aqui hoje. E em nome de Jesus, sai dele agora. Ó, não quer sair não, e aí? Deixa ele ou queima ele? O que tu quer fazer com esse homem? Tu quer matar ele, demônio? Solta a garganta dele. O que tu quer fazer com ele? Você quer matar ele?
Fala em nome de Jesus. Tu quer matar ele, Satanás? Tu quer matar ele? Mas não vai matar, não. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus está liberto. Pode levantar. Eu não conheço o Senhor, mas essa perseguição espiritual é desde quando o Senhor era criança. Fica atrás que ele deu uma balançada. Desde que o Senhor era criança, adolescente, que o Senhor tem essa perseguição. Estou mentindo? É verdade. Desde criança é uma perseguição que não para. É verdade, irmão. Desde adolescente, jovem. Amém. E tu sempre ficou assim, Senhor, por que acontece tanto isso comigo? Fica uma interrogação na sua cabeça, perguntas na sua cabeça. Por que comigo, Senhor? Uma guerra de família, que você não tem nada a ver. Hã? Verdade, irmão. Hoje, essa semana mesmo, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu já estou no limite, me tira desse mundo, Deus, eu não aguento mais. Porque eu conheço a palavra, irmão, desde 1986. Eu era pregador da palavra, eu estava nos caminhos de Deus. Eu conhecia Deus na casa da Bessa, nem no Cairo, no tempo do pastor Fred. E o Senhor chegou essa semana, chegou no seu limite. Como a revelação falou, um beco sem saída. Mas escuta o que Deus vai fazer. Ele está dizendo assim, eu abro a porta. Eu exalto. Eu mudo o curso. E eu te entrego a vitória. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe. Minha irmã, vem cá. A senhora não foi curada também numa oração comigo? Qual foi a oração? Não conhecia essa irmã, tá? O pastor me trouxe, estava orando na rádio. E Deus me revelou uma pessoa. Eu estava com meu rosto inchado. E foi a revelação que tinha uma pessoa que estava com uma infecção no rosto e Deus estava curando. E eu tomei posse e fui curada. E como é que estava o seu rosto antes da revelação? Muito inchado, tá? Nem parecia eu. Eu tenho fotos no meu celular. E depois da revelação, sumiu? Sumiu, Deus me curou, porque era sério. Eu já tinha ido no dentista, fui 3 vezes, eles tiravam bastante secreção de dentro do meu dente. E era um canal que eu já tinha feito esse canal, não era para ter infeccionado. E infeccionou e Deus me curou. E Ele vai curar desse tumor na sua cabeça. Hoje eu acordei com muita dor de cabeça. Aí eu falei, meu Deus, por que eu estou sentindo? Porque Deus mostrava que era como se fosse bombas explodindo na tua cabeça. Parece que era um dinamite. Bu, 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 e aquilo muito forte. Eu sinto bastante dor de cabeça. Eu sempre peço a Deus, eu falei, Senhor, me cura. Não aguento mais tanta dor de cabeça e não tomo remédio. Às vezes eu tomo e às vezes eu não tomo, porque vicia, né? Então a senhora vai ser curada agora em nome de Jesus. O mesmo Deus que curou a senhora, no seu rosto vai tirar agora esse tumor. Pai, Deus da luz, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Tu és o médico dos médicos. Toca agora na cabeça dela, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo este tumor agora. Rapa sube a terra, labande canta labachai. Em nome de Jesus. Só está curada, minha irmã. Deus te curou aí agora. Tem aqui, meus irmãos, uma pessoa que sente muitas dores na coluna, nos ossos. A expressão é essa, parece que a dor vai sair até pela tua garganta. Vem aqui na frente. Deus vai te curar disso aí agora. A senhora crê? Deus vai te libertar dessa enfermidade. É horrível. Até para dormir. Para dormir é horrível. É ou não é? É verdade. Já tomou medicamento disso, medicamento daquilo. Mas a dor está lá. E parece que vai sair pela garganta. Meu Deus, até quando? Rapa subir a terra, labande canta, labai. Só crê no milagre? Deus vai te curar aí agora. Deus me revela uma pessoa que tem uma bola aqui ó, na tua barriga. É uma hérnia. Você sente, quando você toca, você sente essa bola como um caroço, uma pedra, uma fruta. Sabe? E Deus vai te curar aqui agora. Jesus, toca na coluna dela aqui agora. Jesus, Deus dos deuses, médico dos médicos, Senhor dos senhores. Cura ela aqui agora. Eu repreendo essa enfermidade agora. Xarapa, sube a terra, labande canta, labachai. Em nome de Jesus.
que a senhora não podia fazer? Faz a prova com Deus. Balançar, assim. Baixa os braços. Fica à vontade. Vai. Faz aí. Procura as dois. Porque Deus já te curou. Faz assim, ó. Podia fazer isso à vontade? Vira para cá. Vira para cá para mim, por favor. Faz assim. Vira para mim, vira para mim. Vira o corpo para virar. Faz assim. 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 Porque a Bíblia diz que o Pai das luzes, ele tem um dom perfeito. Então a cura tem que ser perfeita. E aí, tá sentindo alguma coisa? Não, agora eu tô bem, graças a Deus. Cadê as dores? Foi embora. Quem te curou? Jesus. Valeu a pena ter feito a campanha Haja Luz? Valeu a pena. Então dá um glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Vai com o seu milagre. Cadê a pessoa que tem tá com essa hérnia? Uma bola, como um caroço aqui, ó. Vem cá. Pode ficar aqui, minha irmã. A senhora mesmo. Qual o tamanho que está isso aí? É? Só Deus fazer esse milagre, né? Muito preocupada a senhora por causa disso aí. Só está muito preocupada. Porque é sério, né? Mas só crê que Jesus te cura aqui agora? Crê? Tá bom, vou te ungir aqui agora. Isso aí vai desinchar. Tá bom? Senhor, há poder no teu nome aqui agora. Toca agora neste caroço. Toca agora, meu Pai. Toca agora nessa bola de carne aí, meu Deus. Toca agora nesta hérnia, meu Pai, que ela está na barriga. Deus, toca agora, eu lhe peço, Pai, tira toda infecção, toda inflamação, Senhor. Arranca agora esta enfermidade. Ó Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai de Jesus Cristo, Tu és o médico dos médicos. Em nome de Jesus, cura aqui agora, ó Pai. Cura ela aqui agora. Xarapa sob a terra, lapande canta, labaxai. Terra, lapande canta, labaxai. Em nome de Jesus Cristo, recebe a cura. Aperta aí, ó. Já murchou. Hã? Verdade o quê? Já murchou. Vira pra cá. É o quê? Já murchou? Jesus me curou. Só já viu acontecer isso? Não. Isso é milagre? Sim. Isso é cura? É. Então Deus é poderoso, né? Com certeza. Tinha como acontecer isso assim do nada? Não. Tamanho que só me mostrou, o tamanho da tua mão. É. Verdade. Aperta aí agora. Só aperta. E aí? Valeu a pena ter vindo na campanha Deus é Luz? Ah, com certeza. Então dá um glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha querida. Bate palma e dá glória. Bate palma e dá glória. Bate palma e dá glória. Glorifica o nome do Senhor. Igreja, fique em pé por gentileza. Vamos receber agora. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos receber o pastor Alexandre Maciel com palmas e